Flamengo e Corinthians, um confronto, como eu disse, das duas maiores torcidas do Brasil. Promete ser um grande jogo, né? 2 grandes jogos, na verdade. O primeiro no dia 12 e o segundo no dia 19. A gente ainda não tem a certeza de se começa jogando em São Paulo ou se começa jogando no Rio. O sorteio vai acontecer apenas na segunda-feira, dia 19, a partir de 11 horas da manhã, nos canais da CBF. Então, para você que quer saber se o Mengão define em casa ou fora, 11 horas da manhã na segunda é o que eu tenho para te falar. E eu quero saber do Rafa, para ele falar para vocês o seguinte, Rafa, como é que você está enxergando esse confronto? Eu pergunto isso por quê? Vi muita gente no Twitter, depois da classificação do Corinthians, dizendo que seria um confronto completamente diferente do que aconteceu na Libertadores, porque hoje o momento do Corinthians é um pouco melhor. O Yuri Alberto começou a fazer seus gols, eles contaram com o retorno do Renato Augusto, que inclusive fez gol ontem também. Então, assim, é um Corinthians motivado para enfrentar um Flamengo super embalado, a 19 jogos sem perder, vivendo um momento espetacular nas mãos de Dorival Júnior. E o engraçado, na final da Libertadores, a gente vai pegar quem a gente eliminou na Copa do Brasil. E na final da Copa do Brasil, a gente vai pegar quem eliminou na Libertadores. Que curioso, né, Rafa? A vida dá voltas. Que coisa linda. Cara, a única coisa que não aconteceu foi alguém eliminar o Flamengo, né? Flamengo firme na Copa do Brasil, firme na Libertadores. Cara, é um excelente questionamento, assim. Será que a gente pode espelhar essa final? Será que tudo que a gente pode esperar dessa final é aquilo que a gente viu na Libertadores? Quando o Flamengo ganhou do Corinthians até sem muito esforço. Cara, eu acho que essa dúvida que estão levantando, que seria um confronto totalmente diferente, eu acho que é só meia verdade. Eu acho que o Corinthians, que nós vamos enfrentar na final da Copa do Brasil, é melhor que o próprio Corinthians, que tinha suas dificuldades, sobretudo a partir da recuperação física de alguns jogadores. Mas eu não acho que ele chegue nem perto de ser melhor do que é o Flamengo. Sim, sendo bem sincero. A gente vê que é um time... O Corinthians enfrentou muito problema físico. O Gil teve muito problema. Renato Augusto teve muito problema. Deixa eu ver mais quem teve problema. Acho que o Fábio Santos teve problema de contusão. Quer dizer, e é um time também um pouco mais velho, né? E esses jogadores, eles precisam estar bem para que o Corinthians tenha um pouco mais de jogo. O Corinthians não tem um elenco tão rico assim. Então passa muito, por exemplo, pelo jogo do Renato Augusto. E aí fica questionamento também. Como é que o Vitor Pereira vai dosar esse time do Corinthians e como eles vão pegar o Flamengo? Vai abrir mão do brasileiro para estar todo mundo bem? Eles não têm um time B para colocar igual o Flamengo. Tem até um time que eles conseguem mesclar, mas não é do nível do Flamengo. Então, como serão? Mas ainda assim, eu espero uma final talvez com uma certa melhora do Corinthians. Por exemplo, eu acho que o Fausto Vera estreou contra a gente. Nitidamente ele já está mais encaixado. Pelo menos foi a impressão que eu tive do jogo contra o Fluminense. Mas, por mais que tenha havido uma evolução, eu acho que essa evolução é dentro daquilo que se espera do Corinthians. Não é uma evolução a ponto de, por exemplo, ser possível comparar o que o Flamengo joga hoje e o que o Corinthians joga hoje. E eu acho que essa é a tônica da final. Em 2 jogos, isso privilegia muito o melhor time. Num jogo único, tipo uma final de Libertadores, talvez um goleiro num dia ruim, uma expulsão possa decidir as coisas. Em 2 jogos já é mais difícil. Então, o Corinthians, eu acho que entra com um ônus muito maior do que o Flamengo. O Corinthians sabe que precisa fazer alguma coisa fora do comum para ganhar do Flamengo. Se simplesmente jogar o que o Corinthians costuma jogar com o que o Flamengo costuma jogar, o Flamengo ganha até com uma certa facilidade, como aconteceu na Libertadores. Para algo diferente acontecer, o Corinthians precisa ser o melhor Corinthians e o Flamengo não pode ser o melhor Flamengo. Se o Corinthians jogar tudo que pode contra um Flamengo que vai jogar tudo que pode, para mim dá Flamengo sem sombra de dúvida. Se ambos os times não encaixarem e ficarem abaixo do que podem, dá Flamengo também. O Corinthians precisa, vamos dizer assim, de uma combinação. O Corinthians precisa encarar
um Flamengo não muito bem, sendo um Corinthians totalmente surpreendente. Por isso eu acho que as fichas estão bem no nosso lado. É lógico, futebol, tudo pode acontecer, até por isso é um esporte tão apaixonante, até por isso a gente está aqui falando de futebol. Mas o que eu não vejo essa evolução do Corinthians a ponto de quebrar o favoritismo do Flamengo. Não vejo mesmo, assim, o jogo de ontem, por exemplo, foi um bom jogo, mas não foi um jogo impressionante. Eu vi o Flamengo fazendo jogos impressionantes durante a competição, não foi o que eu vi o Corinthians fazer ontem. Mas, futebol, né? Como diria o técnico do Vasco, né? É o Corinthians e é o Flamengo, o Corinthians vai enfrentar o Flamengo vai enfrentar o Corinthians, e é um clássico e o jogo é jogado. Mas ainda vejo o Flamengo muito favorito. Perfeito, Rafa. E aí, para saber de você, Bigode, se você concorda com o Rafa, para você fazer a sua projeção desse confronto, até porque a gente tem cerca de um mês ainda para o primeiro jogo, né, que acontece apenas no dia 12 de outubro, inclusive feriado. O Flamengo, ele joga toda a fase de mata-mata com o Dorival Júnior, né? Ele já começa a sua trajetória tendo alguns jogos bem decisivos. E eu lembro lá atrás, quando a gente trocou uma ideia, a gente fez a live do sorteio da Copa do Brasil, quando a gente pega o Atlético Mineiro, você falou que era o vai ou o racha do Flamengo, né? Era o momento da gente subir o degrau e se credenciar a crescer, ou era o momento da gente, talvez, dar um passo para trás para dar 2 para frente. O que aconteceu é que, nesses 6 jogos que a gente disputou até agora de mata-mata de Copa do Brasil, o Flamengo perdeu apenas o primeiro jogo, que foi aquela derrota para o Atlético Mineiro por 2-1, e depois conseguindo reverter o seu jogo dentro do Maracanã. Tem um empate contra o Atlético Paranaense, a vitória contra o próprio Atlético Paranaense e 2 vitórias contra o São Paulo, vitórias contundentes, um agregado de 4-1. Enquanto, pelo lado do Corinthians, eles começaram enfrentando uma equipe do Santos num clássico, vencendo o primeiro jogo bem por 4-0, perdem na volta por 1-0, depois eles vão enfrentar o Atlético Goianiense, perdendo o jogo da ida por 2-0 e conseguindo reverter em casa por 4-1, e depois o Fluminense empatando na ida e vencendo na volta. O Corinthians fez valer o seu mando de campo em todas as fases de mata-mata da Copa do Brasil. Você acha que definir em casa seria ainda mais crucial nesse momento, Bigode, pensando nesse viés de alta que o Corinthians apresentou na competição? Cara, o Corinthians é uma equipe que demorou para se encaixar, mas se encaixou. Alguns jogadores estavam até largados, né? O Roger Guedes tinha uma ideia de que... a mesma palhaçada que tinha aqui, que era o Gabigol ou o Pedro, também tinha lá. Ou é Roger Guedes ou é Yuri Alberto. Os caras foram lá e adaptaram os dois. Colocaram um cara mais corredor, né? Mais burro, assim, sabe? Com aquele cara que vai fazer no ataque, vai ser aquela válvula de escape, mas que não tem muita inteligência, que é o Mosquito. Outra coisa também que ajudou o Corinthians a se acertar foi a saída do William. O William era um cara que o Vitor Pereira não conseguia barrar, e a saída do William foi determinante para esse crescimento do Corinthians. Por isso que eu falo assim, tem treinador que não tem peito para barrar alguns medalhões, aí fode o bagulho todo, né? Mas eles se ajeitaram. O Renato Augusto está jogando bola, tirou aquele Piton, voltou com o Fábio Santos, o Cássio também voltou a crescer. Então, assim, o Corinthians está numa crescente. Banco de reservas, o Corinthians não tem tanto, né? Se você pensar ali, até o Juliano não vinha jogando tão bem. Banco de reserva eles não têm. Agora, cara, sobre o jogo em si, eu tava achando que ia dar Corinthians, né? Principalmente por conta do empate em 2-2 no Maracanã. Acho que vai ser um jogo que a gente vai ser diferente do jogo contra o Fluminense. Eu acho que, independente se o primeiro jogo vai ser em casa ou fora, o primeiro jogo vai ser um jogo onde o Corinthians vai tentar levar um empate, brother. Vai tentar segurar, marcar. E, obviamente, se o Flamengo der espaço, eles vão lá trocar passe. Se você pegar legal, na vitória por 1-0 sobre deles na Libertadores, 1-0, foi 1-0, eu não sei se foi um 1-0 ou se foi um 2-0. Pô, o Corinthians começou melhor do que o Flamengo. O Corinthians começou dois jogos, o Corinthians começou melhor do que o Flamengo. Começou melhor do que o Flamengo. Então, assim, eu acho que agora é ter atenção, né? Dois jogos. Eu fico com menos medo tendo 2 jogos,
entendeu? O Flamengo é uma equipe superior. Eu fico mais receoso, obviamente, no Libertadores, que é um jogo só. Apesar de eu também achar o Corinthians melhor do que o Atlético Paranaense, tecnicamente falando. Mas é isso, vamos jogar um jogo bacana, vamos ver como é que é a postura do Corinthians frente a esses jogos. Eu, sinceramente, eu não cravaria que o Corinthians vai jogar recuado. Eu cravo que o Atlético Paranaense vai jogar retrancado. O Corinthians eu já não sei, tá ligado? Eu acho que eu vi um Corinthians bacana contra o Fluminense. Eu vi um Corinthians que tá crescendo na mão principalmente na mão do Vitor Pereira, principalmente por conta do Yuri Alberto. O Yuri Alberto cresceu bastante também. Renato Augusto. Lembrar que a gente não enfrentou com o Renato Augusto, né? Renato Augusto, se eu não me engano, acho que ele jogou o segundo jogo no Maracanã e mesmo assim ele entrou no segundo tempo e estava bichado. Ainda estava sem ritmo de jogo. Hoje o Renato Augusto é essa válvula de escape. Mas é isso. Tomara que o Flamengo jogue. Sabe o que eu também pensei no Corinthians? Eu acho que o Corinthians é um adversário bom também por conta do gramado, cara. Não tem nenhum adversário do Corinthians que jogue tão bem no gramado do Corinthians como o Flamengo. Acho que é o gramado ideal, assim. Nem o Maracanã com essa obra, né, com essa reforma. O Flamengo fica muito à vontade na Arena Corinthians. Muito à vontade. É um estádio que proporciona uma equipe técnica sobressair e normalmente é a do Flamengo. Então, gostei do adversário. Se fosse Fluminense também, eu vejo mais potencial no Fluminense, tô sendo bem sincero. Eu vejo mais potencial no Fluminense, que eu acho que é um time chato, brother. O time do Fluminense é um time chato. Eu acho que o Corinthians tem até mais qualidade, mais peças, mas eu acho que o Corinthians, o Fluminense tinha mais qualidade, principalmente ideologia de jogo. Eu achei a ideologia de jogo do Diniz, não estou dizendo que é maravilhosa, mas ela ficou assimilada no Fluminense. Eu acho que a do Vitor Pereira eu ainda não vi como é que eu posso dizer, uma identidade. Eu vi que o Corinthians se estruturou, mas eu ainda não vi uma identidade do Vitor Pereira, diferente do Fluminense e do Diniz.